Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos retomamos a reflexão sobre o debate lançado recentemente pelo chefe do Estado. Um debate que se circunscreve, portanto, numa ampla auscultação nacional que nos pode conduzir à revisão ou não da Política Nacional de Terras. Hoje convidamos o diretor executivo da Associação Rural de Ajuda Mútua, ORAM, o Sr. Abel Sainda. Sr. Abel Sainda, é bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado. Qual é a visão da ORAM em relação ao debate em curso visando a revisão ou não da Política Nacional de Terras? Muito obrigado. Como ORAM, a nossa visão em relação ao processo de debate, primeiro, sobre a revisão da Política Nacional de Terras, eu acho que é oportuno, porque já deriva em algum momento de algumas sessões nos fóruns de consulta sobre terras, mas também é inoportuno olhando para o modelo sobre o qual o processo foi lançado e as questões que giram à volta do mesmo processo de auscultação para a revisão da Política Nacional de Terras. E é claro que esta foi uma demanda desde o último fórum de consultas sobre terras em 2017 e que tinha alguns aspectos específicos em termos de revisão da Política Nacional de Terras, mas olhando para o atual momento achamos que há circunstâncias que devem ser analisadas e acauteladas para que o processo não se torne um processo de risco para aqueles que são os detentores da terra em Moçambique, isto é, as comunidades rurais e o povo moçambicano. O que não está bem no modelo em que esta auscultação está sendo feita? Sua Excelência o Presidente da República, na sua comunicação em lançamento à auscultação, o processo de auscultação, referia que existem três pilares fundamentais que não devem ser, em princípio, mexidos no processo, um dos quais a propriedade de terra para o Estado, a participação de homens e mulheres de igual a circunstâncias e também o direito do povo moçambicano de uso e aproveitamento de terra. Porém, Sua Excelência, Chefe do Estado, abriu algumas janelas sobre as quais deve haver reflexões com aquilo que se chama melhoramento dos processos de transmissibilidade de terra. Deve-se encontrar formas adequadas para evitar o assambarcamento de terra e também evitar aquilo que ele chamou de movimentos de vendas de terra sem seguimento daquilo que são os processos legais. E o que não está bem nesse processo é exatamente isso, que o assambarcamento de terra, ele resulta do não cumprimento da própria legislação. Comumente, como já temos vindo a dizer, já foi dito várias vezes, em reconhecimento à perfeição da nossa lei, comparando com as outras legislações a nível da região, a nível do mundo. E a questão que se coloca é qual é o fundamento para a revisão deste ordenamento jurídico sobre terras. E nós achamos que poderão haver aqui vários interesses por volta deste processo e que esses interesses poderão culminar naquilo que todos nós somos unânimes em afirmar, que não deve se vender terras em Moçambique. É claro, eu reconheço, por exemplo, que o artigo 109 da Constituição da República, relativo que na verdade não sei se proíbe, diz que a terra não se vende, não se hipoteca de nenhuma forma penhora. Eu acredito que era momento talvez de adequar este postulado no sentido de criminalizar os processos de vendas de terra em Moçambique. Essa é uma questão pontual. Se a terra não se vende, mas há situações, e todos nós sabemos que compra-se terra em Moçambique, o que é que tem que ser feito para evitar é criminalizar, certamente, é adequar as instituições do Estado em termos de flexibilidade dos processos administrativos para a concessão de terra aos moçambicanos. Então, para nós não está bem, porque achamos que há aspectos que não estão claros, estão ocultos dentro do processo, e há vários interesses à volta, e em particular daqueles que olham a terra como um ativo econômico, e nós olhamos a terra em várias dimensões, não apenas na perspectiva econômica, na perspectiva social, na perspectiva humana. A nossa identidade tem muita relação
com a terra. Quando a gente diz a terra dos moçambicanos, é porque nós moçambicanos nos circunscrevemos neste território nacional e trazendo novas abordagens de uso, aproveitamento e acesso à terra, poderemos, de certa forma, estrangular aqui uma história e um processo construído desde 1975 e que nós projetamos que as futuras gerações possam também olhar para este processo como referência e continuarmos a proteger a terra e os recursos que o país dispõe. A Oram teme que com esta revisão, caso aconteça, porque ainda está a fazer a escutação, possamos ser conduzidos a situações em que se encontram meios subtis de venda de terra, contrariando aquilo que é o princípio legal. Mas, mais do que vendas de terra em Moçambique, a nossa maior preocupação é como assegurar que os direitos dos detentores de terra em Moçambique, na sua maioria são as populações comunitárias, ou são as comunidades, permanecem lá. E temos já experiências a nível da região, de países do Zimbábue e África do Sul, que procederam num modelo como este que nós queremos adotar. E hoje eles tentam reverter no sentido de tornar a terra efetivamente propriedade do povo. E Moçambique tem isso na sua legislação, tem isso previsto na sua Constituição da República. E, de facto, a nossa maior preocupação é até que ponto, efetivamente, os mercados de terra vão funcionar em benefício daqueles que são os detentores, neste caso as comunidades rurais, que é onde nós intervimos como Associação Rural de Ajuda Mútua. E olhando para os modelos, por exemplo, da África do Sul, em que há um movimento de terra para a reversão do modelo de ocupação de terra. É claro que a África do Sul tem também uma componente racial, mas é claro que o pressuposto é devolver a terra à propriedade do Estado. Então, nós temos receio que os mercados de terra possam efetivamente estrangular, possam distorcer aquilo que são os pressupostos moçambicanos sobre o acesso à terra, e poderíamos estar a criar situações como o exemplo do Brasil, onde existem várias comunidades sem terra, existem os chamados sem terra. Não é? Então, até que ponto nós estamos a caminhar na direção correta em termos de desenvolvimento, apesar de que tudo isto vem em nome de desenvolvimento, até que ponto o povo moçambicano está ciente de que esse desenvolvimento vai impactar positivamente nas suas vidas e não olhando suas vidas no momento, olhando suas vidas para as futuras gerações. O que legado nós estamos a deixar para as futuras gerações se assumirmos que de facto as terras de Moçambique podem ser vendidas. Agora, há um elemento muito importante. Não obstante a legislação nacional não prever os mercados de terra, eles existem de forma clandestina. O que nós dizemos é que temos que regular por formas que o nosso comportamento, o comportamento das instituições, o comportamento do cidadão esteja em conformidade com a lei. Isso é que nós estamos a dizer. Nós estamos a dizer que nós precisamos efetivamente que haja revisão da lei para que possa se atribuir maiores dinâmicas nos processos de exploração dos recursos. Porque está por detrás disso também é a questão de exploração dos recursos, mas estamos a dizer que todo o processo de exploração de recursos deve se reverter a favor daqueles que são os detentores dos direitos e, neste caso, as comunidades devem permanecer. Nós temos que continuar a fortalecer os direitos das comunidades de uso, de posse, uso e acesso da terra em Moçambique. A Oram tem como sair de cima do muro, posicionar-se de forma clara e objetiva se é ou não a favor da revisão da Política Nacional de Terra. Eu acho que a forma como o processo de revisão da legislação nacional de terra está a ocorrer não é oportuno. Nós somos a favor do modelo que está sendo adotado neste momento para a revisão da Política E qual é Nacional o de modelo Terra. que haveria de sugerir? A nona sessão do Fórum de Consulta sobre Terra colocou que o processo de revisão da lei da legislação nacional de terra tem que ser pontual.
E o modelo que está sendo colocado agora não é, na verdade, revisão da política nacional de terras ou da lei de terras e, consequentemente, certamente teremos que rever a Constituição olhando para a forma como as questões estão sendo colocadas. Nós estamos já num processo, olhando para este processo que nos é proposto, este não é de revisão, este é de uma reformulação. E nós estamos a dizer que não precisamos de reformular a lei. Nós precisamos de adequar os aspectos negativos que não permitem o cumprimento da própria lei. E em 2017, 2018, nós submetemos uma proposta à Assembleia da República no sentido de rever um pressuposto pontual da Lei de Terras, porque fizemos uma análise e constatamos que, de facto, há problemas no cumprimento da lei que acabam originando os conflitos. Então, propusemos que haja uma revisão daquele princípio pontual, nomeadamente o artigo 22 da Lei de Terras, por formas a prever a participação dos órgãos do Estado no processo de confirmação do cumprimento da lei. Porque o papel da Assembleia da República é confirmar, assegurar que a lei é cumprida. Então, antes de se considerar os investimentos, considerar terra os investimentos, a Assembleia da República deve, em princípio, assegurar que, de facto, foram cumpridos todos os trâmites para que os investimentos tenham os direitos de exploração de terra. E esse processo de confirmação tem que ser feito com a interação com as comunidades rurais. Entre aquilo que o setor privado descreve de obstáculos, podemos citar 3. Nomeadamente, a questão da consulta. O setor privado, por exemplo, não concorda com os moldes atuais de consulta pública para atribuição do doado. Acha que este papel deve ser exercido pelo Estado. Por outro lado, quando há mudança da atividade por razões devidamente justificadas, o setor privado acha que não se devia envolver aquela burocracia toda de muito requerimento, a mudança devia ser automática, portanto, por iniciativa do investidor. Por outro lado, coloca também a questão das transações ligadas à questão da terra. Há alguma convergência com a sociedade civil nesta visão? Eu concordo com o princípio de que as consultas comunitárias não devem ser realizadas sem a presença do Estado. O Estado tem que ser o garante de todo o processo e o garante da participação, sobretudo. O grande problema do setor privado é que o investidor não devia ter a maçada de ser envolvido nesta consulta. E eu acho que sim. O setor privado não precisa participar de forma ativa no processo de consultas, mas sim o Estado é que deve assegurar que o processo de consulta ocorreu de acordo com aquilo que é a legislação, porque estamos a falar de atribuição de direitos e também retirada de direitos. Atribuição de direitos ao setor privado e retirada de direitos da comunidade sobre uma determinada terra, um determinado território. Eu acho que esse é o papel do Estado, para que, em casos de não cumprimento das cláusulas ou do processo de negociação com a comunidade, nós não possamos pressionar o setor privado a cumprir, porque o que geralmente se faz nas consultas comunitárias são promessas, em que a comunidade vai ceder uma determinada parcela e, em benefício, vai receber alguma coisa, geralmente tem sido escolas, hospitais, aquilo que fazem parte das necessidades básicas daquela comunidade. E a colocação de escola, desses serviços básicos, é tarefa do Estado. E o Estado o que deve fazer é, ao conceder terras aos investimentos, assegurar também que o setor privado, os investimentos, vão cumprir com a legislação, que é pagamento de impostos. Ao setor privado basta o pagamento de impostos. E aqui tem que haver transparência dos processos os processos fiscais, nesse caso, e a necessidade de o Estado comunicar com a comunidade em termos de qual é o retorno direto para aquela comunidade. É claro que nós temos o princípio, para o caso do setor mineiro, 2,65% a direito das comunidades, mas não está claro como é que o 2,65% se calcula. Não é muito claro, porque tudo funciona com base no SISTAF e quem volta a alocar esses recursos é o próprio governo, o próprio Estado. Eu acho também que não deve caber ao setor privado esta participação em termos de confirmação para os investimentos. Concordo plenamente com isso. É papel do Estado. É ali que nós dissemos que a revisão do artigo 22 vai nos permitir que o Estado
confirma efetivamente que foram criadas as condições legais para que o investimento tenha os direitos de acesso à terra ou de exploração dos recursos. E isso não ocorre no país. E não é papel do setor privado ir confirmar com a comunidade e negociar com a comunidade. E também é preciso revermos o conceito de consulta, que haja clareza o que é que a consulta pressupõe. E eu entendo que consulta, e a lei é clara, diz que no processo de consulta participa a comunidade, o investidor e o governo. Mas a maior pressão aqui é colocada por setor privado e o governo apenas participa simplesmente para facilitar os processos administrativos. E nós achamos que este não deveria ser o papel do Estado. Deveríamos acrescer responsabilidades ao Estado para que, em caso de não cumprimento da lei, possam haver sanções adequadas a todas as partes que não tenham cumprido com a lei. Eu concordo. O segundo aspecto, é claro que o setor privado, o seu interesse é de desenvolver ações de exploração dos recursos. E quanto menos burocracias existirem diante do processo, melhor para o setor privado. E repare que em todo o processo de concessão de terras aos investimentos é feito antes da realização da consulta comunitária. É feito geralmente a nível central, quando são investimentos acima de 10 mil hectares, ou quando até 10 mil hectares, ou a nível do ministro ou a nível do governador. Então, nós achamos que a atribuição das licenças ou do DUAT é a última etapa após a realização das consultas. E o que acontece começa-se do fim. Atribui-se os direitos às empresas para depois seguir com os processos de consulta, o que significa que as consultas comunitárias não têm validade legal. Não é? Porque a maior parte das empresas, conheço várias empresas que assim conseguiram os seus direitos sem o seguimento daquilo que é o princípio legal de realização das consultas. No nosso entendimento, as consultas comunitárias servem para confirmar e conformar, primeiro, a disponibilidade de terra para aquele investimento. Segundo, como é que se diz? A aceitação por parte da comunidade, não é? Para atribuição do direito, para ceder os seus direitos para aquele investimento. E tudo isto é visto como um processo burocrático que acaba atrasando os investimentos. Daí que começa-se pelo fim, dá-se o direito, e isso é o que gera ou degenera em conflitos de terra, porque há sobreposição de direitos dos investidores com a comunidade. E o que acontece na maior parte das vezes, o investidor vai à comunidade com o seu título, com o seu DUAT e diz que aquela terra lhe pertence e que a comunidade deve encontrar mecanismos para ser reassentada em outros lugares. O que significa que, na verdade, não existem consultas comunitárias, existem informação comunitária. A comunidade é simplesmente informada que ela vai ter que abandonar as suas parcelas. E isso acaba degenerando, na maior parte das vezes, não na maior parte das vezes, em todas as vezes, em conflitos de terra. E temos assistido até o próprio governo, o próprio Estado, em defesa dos investidores, em criar condições de força para que a comunidade não reivindique acesso às suas terras. Quando digo forças, forças militares, para repulsar os movimentos dos camponeses, movimentos das comunidades em reivindicação dos seus direitos. O que é que nos pode fazer por força da atual legislação de terra em Moçambique? Ou seja, imaginemos uma certa atividade que alguém quer desenvolver e quando é colocado perante a lei de terra, não é possível desenvolver aquela atividade em prol do país. O que não se pode fazer é não... Para justificar exatamente esta revisão que se pretende fazer. O que não se pode fazer é dialogar, é não dialogar. O que se deve fazer é dialogar. O que não se pode fazer é não dialogar. Nós precisamos de dialogar e entender efetivamente as razões que estão por detrás da revisão do atual processo de revisão de política nacional de terras. E há espaço para esse diálogo? Eu acho que há.
Olhando para o atual contexto nacional e global, de Covid e os conflitos, eu acho que não é momento para avançarmos com o processo de revisão da Política Nacional de Terras, olhando para aquilo que representa em termos de sensibilidade, não é, para os moçambicanos. Recentemente foi elaborada a Lei de Florestas, foi uma lei em que houve, de certa forma, relativa participação. E nós achamos que para o processo de revisão da Política Nacional de Terras deve sim haver participação em termos de consulta se podemos ou não podemos rever a Política Nacional de Terras e a Lei de Terras e futuramente a Constituição da República. Então, o que não deve haver é a revisão, mas sim deve haver a consulta se sim há elementos ou não para a revisão da Política Nacional de Terras. E isso, quando dizemos que tem que haver a consulta, é que tem que haver um fundamento, não é? Sobre quais condições, o porquê que nós estamos a embarcar num processo de revisão da Política Nacional de Terras. Tem que haver transparência sobre quais são efetivamente os problemas que nós queremos resolver com o processo de revisão da Política Nacional de Terras. Tem que haver participação. Neste momento, o processo de consulta para a revisão da Política Nacional de Terras é um processo de Maputo, não é um processo nacional. E o povo moçambicano não é o povo de Maputo, não somos nós aqui em Maputo. A maior parte do processo, os governos provinciais, as organizações ao nível das províncias, as organizações ao nível dos distritos, os governos distritais, não estão a par deste processo de revisão da Política Nacional de Terras. O que significa que não há elementos suficientes que justifiquem a sua revisão. Porque não houve antes disto um processo de preparação, de consulta, de diagnóstico sobre quais são efetivamente os problemas que existem para nós embarcarmos Quem nesse tem que processo. garantir a existência desses elementos? Quem deve garantir a existência desses elementos é o Estado. É papel do Estado assegurar que, de facto, os moçambicanos entendem e participam dos processos nacionais de desenvolvimento ou da sua própria existência. Quando digo o Estado moçambicano, eu digo Estado referindo-me ao Estado e não ao governo. É preciso que haja aqui separação entre essas duas entidades. Sim, no Estado estamos todos. Exatamente. É dali que eu acho que o processo de revisão não é legítimo à medida em que ele não foi conformado com aquilo que é a expectativa do povo moçambicano. E o Estado tem as suas instituições. E o Estado é diferente do governo. É claro que o processo foi lançado por Sua Excelência, o Presidente da República, o chefe do Estado, mas não foram consultados os principais atores, o dono da terra, que é o povo moçambicano. O que está-se a dizer é que vai-se proceder à revisão da Política Nacional de Terras. E nós dissemos antes que, apesar de termos submetido a proposta de revisão do artigo pontual da Lei de Terras, não devemos proceder nos modelos em que somos propostos, que na verdade nem é revisão, na minha opinião, na minha interpretação, estamos a avançar num processo de elaboração de uma nova lei. Isso vai ser uma nova lei e temos lá as nossas inquietações em relação a isso, sobretudo na perspectiva em que até que ponto serão salvaguardados os direitos do povo, das comunidades, do povo moçambicano, dos jovens, até que ponto os jovens entendem estes processos, até que ponto os distritos entendem estes processos, porque vai acontecer por causa do acesso à informação no nosso país, em particular ao nível local, ao nível dos distritos, ao nível das localidades. O que vai suceder é que as pessoas têm expectativa que a revisão da Política Nacional de Terras traga melhoria nas suas condições de vida. Mas, mesmo assim, temos dito que nós temos uma das melhores leis do mundo. Então, por que proceder com a sua revisão? É controverso, é contraditório esse pressuposto. Na visão da sociedade civil, a qual a ORAM pertence, qual é o demérito da política atual de terras, da Política Nacional de Terras atual? Esta que vai à revisão eventualmente. Nós temos uma das melhores leis no mundo, tal como se diz.
Primeiro porque ela procura nivelar os direitos de todos os moçambicanos para o acesso à terra. Segundo, reconhece as outras formas de uso e exploração da terra em Moçambique, que é, para além do direito positivo, o direito costumeiro, que essa que é a base fundamental da nossa relação com a terra. Daí que inicialmente eu dizia que não podemos ver a terra apenas como este ativo econômico, temos que trazer as outras dimensões, não é? que nos aproximam da terra. E temos também uma legislação que assegura a participação de todos os moçambicanos ao mesmo nível para discutir os processos de desenvolvimento baseado no acesso ou exploração dos recursos naturais. Temos também a questão das consultas comunitárias, que é um processo, na nossa opinião, que deve ser muito aprofundado no sentido de garantir que, efetivamente, as pessoas, os moçambicanos, participam dos processos. E temos também, por fim, este elemento que é a proteção dos direitos, não é? No sentido de a ausência do direito positivo não substitui, não é? Ou não coloca em causa aquilo que são os direitos das comunidades do uso e aproveitamento de terra. Mas é interessante que, se olharmos, por exemplo, para o legislador, no momento em que ele formulou a própria lei, esta foi uma das leis em que houve maior participação nacional em termos da sua formulação, e já desde aquele tempo já havia a presunção de que temos que criar os mercados de terra, e foi-se unânime, houve uma participação bastante ativa de vários segmentos da sociedade no sentido de assegurar que a questão dos mercados de terra ela não deve fluir. Portanto, são esses elementos que nós achamos que constituem uma mais-valia e que não devem de forma alguma, não constituem de forma alguma fundamentos para a revisão. Quanto, por exemplo, aos assambarcamentos de terra, é necessário que a gente diga de forma clara que eles ocorrem por conveniência das instituições de gestão e administração de terras em Moçambique. Não ocorrem porque a lei tem lacunas, não. Ocorrem porque a interpretação que é feita por aqueles que devem assegurar o cumprimento da lei é uma interpretação contrária aos próprios princípios, e é dali que a lei parece frágil em relação aos processos que ocorrem no país, mas eu acho que não. A fragilidade ela é imposta nos modelos que as próprias instituições adotam para conceder terras aos vários interesses. O futuro deste país pertence aos jovens, pertence à juventude. Todavia, neste debate todo, não estamos a ver a juventude lá. O que isto pode representar a curto, médio e longo prazo? Eu acho que essa é uma questão essencial, olhando para a forma como os processos estão a avançar, sobretudo porque os jovens, primeiro representam a maioria da população moçambicana, que é um elemento bastante crítico. Segundo é que ou eles não têm informação sobre os processos. O terceiro elemento é que ou eles não têm interesse sobre os mesmos processos. A maior preocupação dos jovens neste momento é de acesso à terra para poder construir as suas residências e fazer os seus projetos. Mas se olharmos para a forma como administrativamente a terra é gerida pelas instituições de titulação de terra para, por exemplo, residência, não encontramos elementos que permitam os jovens seguir os procedimentos legais para o acesso à terra. E é dali que provavelmente dizia inicialmente que a terra não se vende, mas compra-se, infelizmente, porque os processos administrativos são morosos e complexos e não facilitam, no mínimo para residência, para habitação, não é a nível dos municípios ou a nível dos distritos. Então, achamos que os jovens precisam, em algum momento, primeiro, nós os jovens, temos que nos organizar e construir interesses nos processos
né, desenvolvimento do país, porque atribuir terras, rever os processos, os modelos de acesso à terra no país, estamos a determinar a vida dos jovens no futuro. E se os jovens não participam hoje, não têm informação e não têm interesse, significa que o seu futuro vai ser determinado pelas decisões que estão sendo tomadas hoje. Isso é verdade. E a nossa preocupação é de que, quando nós temos comunidades rurais, certamente, o nosso princípio abarca todas as faixas etárias, no sentido de como assegurar que, efetivamente, o povo moçambicano, as pessoas, os moçambicanos, em particular os jovens, determinam os processos de desenvolvimento, contribuindo neste modelo, por exemplo, de consultas que ocorrem sobre a revisão da Política Nacional de Terras. Então, era necessário deixar claro que há riscos de futuro que vão ser cometidos pelas decisões que serão tomadas hoje nos processos de revisão da Política Nacional de Terras. E repare que há um aspecto bastante preocupante neste processo. É que, em termos de calendário, o mesmo deve terminar até 31 de dezembro de 2021. E nós achamos que o tempo que nos separa, e olhando para as condições nacionais, o contexto, temos aqui a questão do Covid, a questão dos conflitos, até que ponto este tempo efetivamente vai garantir ou vai permitir a participação de todos, não é? E nós achamos que o governo está a correr bastante. Nas últimas eleições gerais já tivemos situações de cidadãos em idade eleitoral que não puderam exercer o seu direito de votar em algumas zonas da província de Cabo Delgado, precisamente por força dos ataques terroristas. E a situação também no centro não está lá muito bem. Ninguém nos garante que até 31 de dezembro teremos condições para uma participação plena dos cidadãos. Nós somos aproximadamente... Já há relato de algumas famílias que abandonaram as suas zonas de origem na zona centro na sequência dos ataques da chamada Junta Militar de Arnão. Nós somos aproximadamente 30 milhões de habitantes e, por causa do Covid, há condicionalismos que se colocam para a participação, não mais que 20, 30 pessoas. Como assegurar que, efetivamente, em um ano, em 12 meses, em 16, 18 meses, possamos garantir a participação de 30 milhões de habitantes num contexto em que temos, por secção, por exemplo, de consulta, 20 pessoas. Então, na nossa opinião, este processo de revisão da Política Nacional de Terras deveria parar, não é? E construir-se um mecanismo que garante que efetivamente vamos todos participar. A situação de Cabo Delgado é uma situação bastante crítica. A situação da zona centro, por causa dos ataques da Junta Militar de Arnão, é também bastante crítica. E também a situação da própria dispersão por causa da pobreza, não é? Tirando o Covid. Então temos que efetivamente assegurar que neste processo todos os moçambicanos participam em iguais circunstâncias, sem que possamos fazer aqui trazer amostras, porque estaticamente o que vai se fazer é trazer amostras de participação. E vamos assegurar que todos os moçambicanos participaram trazendo apenas uma fasquia que não é representativa. Então eu acho que o governo não deveria avançar com os processos, deveria parar com o processo de revisão da Política Nacional de Terras e entrarmos para um processo de diagnóstico dos problemas sobre gestão de terra. Porque repare que Sua Excelência o Presidente da República procedeu ao lançamento, mas ele não disse quais eram os fundamentos para a revisão da Política Nacional de Terras. Então, na nossa opinião, não faz sentido estamos a avançar para rever o quê e por quê. E essas são as questões que deveriam ser trazidas para fundamentar a revisão da Política Nacional. A sociedade civil acha que, nomeadamente do ponto de vista da ORAN, acha que haverá alguns interesses obscuros nesta... Não, há interesses não obscuros, há interesses claros sobre o processo de revisão da Política Nacional de Terras. Se nós termos só interesses obscuros, significa que não os conhecemos. Nomeadamente, o Banco Mundial, já desde a década 80, no período dos ajustamentos estruturais, propôs a revisão, a reforma sectorial. Quase impôs as reformas sectoriais. Foi preciso a voz do histórico Marcelo dos Santos, Deus que o tenha.
impôs as reformas sectoriais para efetivamente o país embarcasse num modelo capitalista, não é? E nós sabemos o que aconteceu, por exemplo, com o setor de indústria, não é? Do caju, em particular, não é? Que é resultado do processo ou dos modelos de governação que são impostos por essas instituições do Bretton Woods. O Millennium Challenge Account tem interesses claros no sentido de, se Moçambique rever a sua legislação e adequar aos atuais interesses, por exemplo, dos mercados de terra, e o funcionamento dos mercados de terra permita aos investidores para que possam adquirir as terras como suas propriedades, não é? Explorar os recursos no modelo que bem pretenderem. E isso está claro, não é? Que o que se pretende efetivamente que se desenvolvam os mercados de terra em Moçambique, o que vai acontecer é que e repare uma coisa interessante, é que o nosso país abundam vários recursos estratégicos. Não temos a dimensão dos recursos e provavelmente estes atores têm conhecimento sobre quais recursos ocorrem no país. Então, os processos de vendas de terra poderão trazer-nos situações. Eu quero crer que o conflito de Cabo Delgado é resultante da existência de recursos estratégicos naquela província. Não é? E que o Estado, quando pretende controlar os processos de exploração dos recursos, aí surgem os conflitos de terra. Imaginem numa situação em que as terras podem ser privatizadas, o que é que vai acontecer com a maior parte da população moçambicana? Então, os interesses são claros, não são obscuros, e esses interesses, neste momento, são movidos pelo CTA, que é um organismo constituído por empresas de moçambicanos, que também têm interesse em flexibilizar os seus processos de enriquecimento baseados na exploração e no acesso à terra em Moçambique. Então, a nossa opinião é de que não se criem os mercados de terra em Moçambique. Estamos bem na forma como estamos, a comunidade tem que ser detentora do poder de decisão sobre a alocação de terra aos recursos, e é claro que há processos que devem ser observados ao nível da própria comunidade, que são os planos de uso de terra, que permite à comunidade identificar e saber que recursos existem no seu território. Porque nós, neste momento, estamos a falar de terra, não estamos a falar do território, não é? E qual é o poder que a comunidade tem para atribuir aqueles recursos? E repare um aspecto interessante. A legislação mineira em Moçambique, ela prevê que todos os recursos mineiros que existem no solo e no subsolo são pertença do Estado. Mas o direito e compete ao Estado. Quando disse Estado, é outro assunto. Podemos discutir em outros fóruns o que é isso de Estado. E compete ao Estado determinar os mecanismos de concessão de terra para investimentos mineiros. E esse mesmo direito sobrepõe-se sobre todos os outros interesses que possam existir no país. Significa que a Constituição da República, quando diz que a agricultura é a base para o desenvolvimento, o direito mineiro vem dizer que sim, a agricultura é a base para o desenvolvimento, mas se existirem recursos por baixo dessa terra, a agricultura deixa de ser um setor estratégico para o desenvolvimento do país, pois vai vigorar a lei, o direito mineiro. Na nossa opinião, precisamos de conformar esses elementos para que efetivamente o país possa caminhar num sentido claro. O direito mineiro não permite, de forma alguma, com que a comunidade possa dizer sim ou não, concedemos ou atribuímos o nosso direito, trespassamos o nosso direito para esse investimento. E isso é preocupante. É preocupante porque o país, a cada dia, vão se descobrindo recursos minerais. E até que ponto vamos assegurar? A lei de terras assegura que, efetivamente, essa população tem a capacidade, tem um poder de decidir sobre o seu território, a sua terra e os seus recursos. Portanto, nós precisamos, de algum momento, e é dali que eu dizia, a revisão da política nacional de terras tem que ser pontual. E nós não devemos levar toda a lei, conformá-la aos nossos interesses, não é? Revermos a lei em função aos interesses do momento. Nós é que temos que nos conformar, não é, àquilo que são os princípios que a lei emana, àquilo que são os princípios que a Constituição da República emana. Porque é provável, o chefe do Estado disse que a terra é propriedade do Estado. Eu tenho bastante interesse em perceber o que é Estado.
está de povo. Quando dizemos que a terra é propriedade do povo, como é que esse povo participa dos processos? E quando nós dizemos que a terra, temos que começar a discutir sobre os modelos de transmissibilidade da terra, o que é que estamos a dizer? Até que ponto o povo está em conformidade com essa proposta? Até que ponto o povo foi consultado, se sim ou não, a revisão da legislação nacional de terras, iniciando com a política nacional de terras, depois a lei de terras. Eu tenho a máxima certeza que vamos ter, se o processo avançar, vai-se proceder à revisão da Constituição da República. Na vossa perspectiva, haverá alguma relação entre o facto de este debate que nos pode conduzir à revisão ou não da política nacional de terras estar a ganhar eco na mesma altura em que Moçambique acabou de beneficiar do segundo compacto do Millennium Challenge Account? Nós acreditamos que os cafés que são tomados nos gabinetes servem para flexibilizar os processos. O Millennium Challenge Account tem os seus interesses em Moçambique. Eu creio que um dos interesses é que se flexibilizem os processos de investimentos, que se reduzam as burocracias, por exemplo, das consultas comunitárias, e que se permita maior acesso. E Moçambique está preocupado em ganhar notoriedade nos relatórios do Doing Business. E a terra agora entrou como elemento do Doing Business. E Moçambique está no lugar em que está, não sei em que lugar está. Exatamente por causa da inflexibilidade, segundo o conceito de inflexibilidade, dos processos de acesso ou de atribuição dos direitos às empresas. E isso não representa uma preocupação para nós como moçambicanos, porque o nosso interesse é aquela comunidade onde abunda o carvão, até que ponto vai participar da decisão de concessão do carvão para os investidores. E o que nós assistimos, temos um exemplo de Tete. Tete é um exemplo. Ninguém deve esquecer da situação que aconteceu em Tete e do reassentamento que ocorreu em Catem. Então, nós achamos que era necessário o país avançar em planos nacionais de uso e aproveitamento de terra, infraestruturar a terra e atribuir poderes às comunidades ou às entidades. Quando digo comunidades organizadas, também não é chamar a comunidade decida, não. Existe um mecanismo, e a Auram tem uma experiência de organizar as comunidades para que possam dinamizar os processos de desenvolvimento local. E nós achamos que os atores como o Millennium Challenge Account, o Banco Mundial, que têm apoiado bastante esses processos de revisão da legislação nacional de terras, o seu interesse é claro, é que se flexibilizem os processos de acesso à terra em Moçambique. E se para isso seja através da previsão dos mercados de terra. Vai-se comprar terras e nós ficaremos moçambicanos a pulular de um lado para o outro, sem nenhuma identidade, sem nenhum elemento que nos liga. E isso pode degenerar em uma pobreza extrema. Temos já experiências. Moçambique precisa aprender das outras experiências. Temos as experiências do Brasil, temos a experiência do Zimbábue, aqui perto, temos a experiência da África do Sul. E nós estamos a dizer que queremos avançar para aquele nível. E os zimbabuianos, sul-africanos, dizem que Moçambique está no melhor nível. E nós achamos que não estamos e queremos avançar para um nível maior. Então é preciso ver. Eu acho que o Estado, o governo, precisa ser limitado. O governo tem que ter limites de atuação. Devem existir limites de atuação do governo para que não coloque em causa a soberania e o futuro do povo moçambicano. Foi na vigência da atual legislação da Política Nacional de Terras que assistimos ao agudizar de conflitos de terra no país. Isto não pode ser uma razão objetiva para justificar a reforma da Política Nacional de Terras. A maior parte dos conflitos de terra que ocorrem no país derivam da interpretação e implementação da lei. E não deriva das lacunas de lei, mas sim das instituições que deveriam assegurar a devida implementação da lei, que, pretendendo, mais uma vez, flexibilizar os processos de concessão de terra aos investimentos, queimam etapas.
queimam etapas e simplesmente a comunidade é informada que a sua terra passa a ter um novo detentor, conflituando com todos os pressupostos legais e costumeiros previstos até na lei, né, sobre como é que o processo de concessão de terras e investimentos deve ocorrer. Na minha opinião, nós não deveríamos avançar num processo de revisão da legislação nacional de terras, deveríamos apropriar e adequar as instituições para o devido cumprimento da lei. E é dali que dizia inicialmente que devemos assegurar que as instituições do Estado, neste momento em particular, por exemplo, já que existem as assembleias provinciais, existem em 2024, vão se eleger os governos distritais, e existe a Assembleia Nacional. Nós temos que assegurar que estas entidades, que são, por denominação, representantes do povo, devem assegurar que, de facto, as instituições estão a cumprir a lei. Porque de nada valerá procedermos à revisão da política da legislação nacional de terras sem que as instituições se adequem a essa mesma lei. As lacunas são institucionais, são administrativas e não legais. Então, não é um problema de lei, é um problema das instituições, é o problema do modelo de decisões que estão sendo tomadas no país, é o problema de não respeito à própria legislação, é o problema de não valorização das outras formas e normas que existem no país do acesso à terra, em particular o direito costumeiro e a Constituição da República. Qual é o epicentro de conflitos de terra neste momento no país? O país todo. O país todo. Há vários conflitos decorrentes de várias situações e, em particular, da atribuição de direitos para as comunidades, a atribuição de direitos para os investimentos. Há problemas no processo de reassentamento de comunidades por processos de investimento. Temos, por exemplo, aqui um dos conflitos o conflito mais velho que nós conhecemos, que é o do Parque Nacional de Limpopo. Foram reassentadas as comunidades fora do parque, já perdura há mais de 10 anos. Não é? E acaba trazendo conflitos entre comunidades reassentadas e a comunidade receptora. Há problemas de conflitos de interpretação de limites de terra entre duas comunidades. Há problemas dos modelos de desenvolvimento que o país pretende avançar. Não é? E nós achamos que o maior epicentro está nas decisões, deriva das decisões que o governo toma de alocação de terras para os grandes investimentos. Na província da Zambésia foi alocada terra para uma empresa chinesa explorar recursos minerais e não foram seguidos os trâmites legais para que a comunidade possa efetivamente participar. E a comunidade foi retirada daquela terra. Não é? E ela manifestou-se contra a decisão que sucedeu a posterior, é que ela foi expulsa das suas terras com recurso às Forças Armadas, às forças de defesa de Moçambique, que deveriam proteger a comunidade, deveriam proteger o povo, mas elas protegem os interesses privados, que vão às comunidades em conluio com as decisões do governo. Nós não temos problema em dizer que o governo não está a respeitar a legislação nacional de terra, e claro que o que se pretende é desenvolver o país, mas o modelo não é o correto. Então todo o país, na verdade, está em chamas, está em chama latente. Um dia todo o país vai se levantar contra os modelos de governação, principalmente a atribuição de terras e retirada de direitos das comunidades. Quando é que a vossa voz, a voz da sociedade civil, vai chegar onde hoje não chega, em defesa dos interesses das comunidades? A nossa maior preocupação é que as comunidades rurais tenham clareza dos processos nacionais. A ORAM, desde a sua criação em 1992, trabalhou com as comunidades rurais, disseminando a legislação que é aprovada pelo Estado, que é proposta pelo Estado, e nós achamos que contribuímos para aquilo que é a tarefa do governo de disseminar a legislação, de permitir com que a comunidade, o povo moçambicano, no mais longínquo lugar, tenha conhecimento, tenha informação sobre aquilo que são os seus direitos. O nosso país é extenso, é vasto, e as organizações da sociedade civil fazem o seu papel,
E nós fazemos o nosso papel assumindo aquilo que são as fragilidades em algum momento, aquilo que são as deficiências do próprio sistema administrativo do governo em atingir todos os locais do país. E nós complementamos esse esforço do governo e nós agimos em colaboração com essas instituições. E o que nós pretendemos é que o governo, o Estado, tenha um plano de desenvolvimento sobre o qual o governo virá cumprir. E não cada governo que é eleito tem os seus planos de desenvolvimento e o Estado simplesmente deve se conformar. Porque nós achamos que este processo de revisão da Política Nacional de Terras é apenas um projeto do governo, deste governo. Não é um projeto do Estado moçambicano. Daí que a nossa posição, como as várias instituições da sociedade civil, até incluindo algumas do próprio Estado, não estão em conformidade com a decisão de revisão da Política Nacional de Terras. Então, nós achamos que é momento de não revermos a legislação para conformarmos aos nossos interesses, mas revermos a forma como nós, como instituições público-privadas, agimos perante a lei. Nós temos que nos submeter à lei, nós temos que respeitar a lei para que o país possa desenvolver em harmonia. Porque o que vai acontecer é que todos estes processos de revisão que estão sendo propostos, o país vai registrar vários conflitos decorrentes da interpretação diferenciada dos diferentes atores que existem e das expectativas e das desconfianças, a falta de informação, a falta de clareza, a falta de fundamentos sobre qual é o caminho que nós temos que seguir na construção da nação moçambicana. Abel Sainda, diretor executivo da Associação Rural de Ajuda Mútua, ora foi nosso convidado hoje para esta reflexão sobre a auscultação pública que foi lançada recentemente pelo chefe do Estado, Filipe Nyusi, que nos pode conduzir à revisão ou não da Política Nacional de Terras. As próximas propostas são ainda bastante aliciantes, por isso fique daí, pois nós somos a sua melhor eleição.